Após questionamentos do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Florianópolis encaminhou uma lista com o nome de moradores que possuem construções irregulares na Lagoa da Conceição. Esse é um imbróglio jurídico que dura muito tempo. Nós fomos até lá para entender melhor essa história. A ação proposta em 2002 prevê a desocupação de construções feitas às margens da Lagoa da Conceição. Isso porque a região faz parte de uma área de preservação permanente e as intervenções devem respeitar um mínimo de 30 metros de distância, de acordo com a legislação federal. Nós também pedimos que fosse feita a desobstrução dos acessos, porque tem várias áreas da Lagoa da Conceição em que as pessoas não conseguem chegar e muito menos passar pelas margens da lagoa, que são áreas de uso comum, áreas de passagem, inclusive para pesca, né? E foi indicado que efetivamente havia um descumprimento da prefeitura, tanto no que dizia respeito ao alvarás, quanto a zoneamentos ilegais, porque eles afrontavam a legislação federal, o Código Florestal Brasileiro. Então, em alguns locais, nós encontramos na margem da lagoa, que é uma área de preservação permanente para o Código Florestal, um zoneamento que permitia a construção. Ao longo dos últimos 20 anos, diversas negociações junto à Prefeitura de Florianópolis foram feitas. Inclusive, a administração municipal foi condenada pela Justiça a ingressar com as ações, além de realizar um levantamento prévio. Mas alguns descumprimentos de acordos foram registrados. A partir do ano passado, nós começamos a pressionar o município. Chegou um momento que se disse, não é mais possível, né? E se levou ao conhecimento da Procuradoria do município os acordos antigos que não estavam sendo cumpridos. E aí eles resolveram, no começo desse ano, ingressar com ações em grande quantidade contra particulares. E o que nos chamou a atenção na primeira leva de ações, já que foi uma centena, é que não havia uma prova detalhada do caso concreto. Havia a petição inicial, com o nome da pessoa que constava na inscrição imobiliária do município e uma imagem aérea do que seria a ocupação dele. Mas não dizia exatamente o que estava na área de preservação permanente, quando tinha sido construído, se tinha alvará ou se não tinha alvará. Neste mês, uma nova lista de moradores foi apresentada pela Prefeitura, com 240 nomes. A ação gerou tumulto na vara ambiental e, por isso, uma audiência conciliatória coletiva está prevista para outubro. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que está trabalhando em busca de uma solução para ambos os lados, sem que haja maiores danos aos direitos individuais e ao meio ambiente. Em relação à Costa da Lagoa, de acordo com o Ministério Público Federal, há um tratamento específico por se tratar de um patrimônio cultural tombado pelo município. Já as outras propriedades serão avaliadas uma a uma. Porque tem casas que estão sendo construídas exatamente em cima, com a mesma volumetria das casas que têm uma história, né? E que têm alvará de construção, que foram construídas antes do Código Florestal, foram construídas antes das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e até da legislação estadual. A Lagoa da Conceição tem muitas casas antigas nessa situação. Tem também as situações que, por exemplo, só um pedaço da casa invade e é possível fazer uma compensação com a desocupação e a revegetação de todo o restante. Então, tudo isso vai ter que ser estudado. Um acordo é o que é esperado pelos moradores da Lagoa da Conceição. Essa insegurança jurídica está gerando problema social na região da Lagoa, onde as pessoas hoje não têm mais segurança para viver dentro da sua casa, que estão há muitos anos. Então, o que a gente entende é que essa regularização ela vem para ajustar essa situação, não é simplesmente deixar como está. E os moradores não foram notificados, eles não têm informação sobre o processo, eles estão se deparando agora, fala-se sobre o assunto, mas os moradores não têm informação detalhada e eles é que são os afetados, né? Então é necessário que tenha uma audiência pública, é necessário que o Ministério Público converse com os moradores. Eu fico imaginando esse mesmo de conduta em países desenvolvidos que encontraram, sabiamente, outros caminhos, inclusive de preservação, como a própria Suíça. Imagine você, se conhece ou não, o tal do Rio Limmat, né? Que fica em Zurique. É maravilhoso, um dos lugares mais incríveis do planeta. A cada 5 centímetros há uma construção na beira do rio, porque a natureza humana é de se desenvolver à margem de um rio, de um lago, de uma lagoa, por questão de subsistência. Claro que o tempo passou, se desenvolveu, as sociedades mudaram, evoluíram, alterações vieram as leis, vieram as constituições, né? E a gente se adequou, né? Mas é possível encontrar caminhos mais amigáveis e que miram no bom senso com compensações ambientais, inclusive.
não fosse verdade, no Rio Lima não haveria nenhuma única construção. O lugar é simplesmente sensacional, de um dos países com as melhores qualidades de vida do planeta. Não sei, de repente vale uma reflexão profunda também dos órgãos públicos. Aliás, essencialmente deles, né?